Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela Romano e hoje eu quero trazer duas notícias pra vocês que são super positivas pro Bitcoin. Vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido, mas de duas coisas muito legais. Claro, antes de ir pro vídeo, eu peço que, por favor, caso você ainda não seja inscrito, que você se inscreva, curta o canal, ative os sininhos e deixe seus comentários sobre o que vocês acham dessas notícias, beleza? Bora lá, sem grandes enrolações. Antes de mostrar a notícia, na verdade, né, vamos olhar um pouquinho pro preço. Hoje a gente teve um candle lindíssimo, né? Se vocês olharem aqui, o desempenho no dia foi de praticamente 7%, teve uma correçãozinha, mas o Bitcoin chegou até a marca de 71 mil dólares, o que é muito próximo do all-time highs. A gente considera especificamente aqui all-time high, o preço que tá agora, a gente tá falando de menos de 5%, e o que é mais interessante, se a gente considera, né, o desempenho dos últimos 3 dias, já estamos falando de 12%. Olhando a estrutura gráfica, nós tivemos essa correção que derrubou o preço, mas derrubou para uma linha gráfica super confortável, né? Então, nós atingimos ali a all-time high de 73 mil dólares e 700. Teve... Opa, aqui não tá falando preço, pera ali. Teve uma correção, assim, super esperada, de 17%, nem chegou a 20%, né? Então, basicamente, perdemos essa resistência do gráfico diário, né? Que nem tinha... que era a primeira resistência que o gráfico tinha, perdemos ela. Depois foi para a segunda, o candle não conseguiu abrir abaixo dessa resistência que se formou nesse período aqui de acumulação ali do final de fevereiro, do início do mês. Então, foi uma quedinha super tranquila e o preço já começou a subir. Grande parte dessa queda, ela foi causada pelas liquidações da Grayscale, e o que é interessante é que muitas análises mostraram que o início da liquidação da Grayscale, ela foi direcionada muito pelos investidores de varejo que saíram porque a Grayscale não tem as melhores taxas, nem tinha o melhor mecanismo de exposição ao mercado cripto. Quando teve a aprovação do ETF, nós tivemos uma primeira grande saída dos investidores de varejo, que foi o que inclusive derrubou o preço do Bitcoin ali quando os ETFs foram aprovados mesmo, né? A gente pega aqui, mais ou menos na aprovação aqui, né? Na aprovação dos ETFs, essa queda aqui que se sucedeu foi muito causada pela Grayscale. E agora nós também tivemos, semana passada, uma grande venda da Grayscale, mas com um diferencial de que não pareceu ser uma liquidação de varejo, mas sim uma liquidação de institucionais, provavelmente da Gênesis, né? Devido ao processo de liquidação para pagar os clientes dela. E o que é interessante que nós vimos como notícia hoje, que é o que eu quero falar para vocês. Primeiro, e talvez o mais interessante, é que a Goldman Sachs, ela anunciou, né? Na verdade, o Max Minton, que é o chefe de ativos digitais da Goldman, anunciou que muitos dos maiores clientes da empresa recentemente se tornaram altivos e se mostraram interessados em explorar as possibilidades no setor de criptomoedas, né? Basicamente, ele disse: a recente aprovação do ETF desencadeou um surgimento de interesse e atividade dos nossos clientes. A Goldman Sachs, né? Ela tem já mais de 2,8 trilhões em ativos, né, sob gestão. Então, a conversão de uma porcentagem do portfólio dos clientes da Goldman Sachs é super expressiva para o Bitcoin. Então, foi uma notícia bem legal, né? E também uma notícia legal em termos de timing. O que a Goldman Sachs está dizendo? Os nossos maiores investidores, devido ao ETF, agora estão olhando e querendo entrar no mercado. Então, isso é muito interessante também em termos da perspectiva de timing. A segunda notícia que eu quero mostrar para vocês é essa. A Nilan Resource, ela anunciou hoje o interesse, né, em uma carta de intenção para adquirir 28 mil bitcoins, que é coisa pra caramba. Para quem não sabe, né, a Nilan Resources, ela é uma holding focada no mercado de mineração de ouro, e ela também faz investimentos em algumas startups, né? Ela tem diversas frentes de negócio, sendo a mineração uma delas, mas também tem essa parte de investimentos em diferentes setores. E ela anunciou hoje, né, uma
espécie de parceria, digamos, com essa Cyberdata para adquirir uma empresa, digamos, né, de propósito específico, que vai se chamar Mindwave, né, que vai, então, deter esses 24 mil bitcoins. Então, é interessante que a gente está vendo, então, uma empresa do setor de mineração de ouro entrando para o mercado de cripto, que é super legal. Além desses dois interesses mais consolidados, digamos assim, nós também tivemos semana passada uma notícia muito legal, que é o maior fundo de pensão do mundo que adicionou o Bitcoin como parte dos seus ativos para serem estudados como uma possibilidade para diversificação dos investimentos desse fundo de pensão. O mercado de fundos de investimentos ele é gigantesco. Os 100 maiores fundos de pensão do mundo, eles têm mais de 17 trilhões de dólares sobre gestão, então a conversão desse pequeno, né, de uma parte pequena, já é super expressivo e basicamente, né, eles disseram que estão estudando várias coisas, né, para o desenvolvimento de novas políticas de investimento de longo prazo, como uma resposta às grandes mudanças na economia e na sociedade, rápido progresso tecnológico, e aí eles estão incluindo, né, nesse estudo vários ativos em potenciais e entre eles as criptomoedas como Bitcoin, metais preciosos e outros ativos. Então é bem interessante que nós também temos a entrada dos fundos de pensão. E só para complementar um pouquinho do cenário que nós estamos vivendo, né, o que é interessante, comecei falando, né, toda a questão da Grayscale vendendo, mas de acordo, se seguir o fluxo de venda da Grayscale e o fundo de compra da BlackRock, que está acontecendo nessas últimas semanas, né, em 14 dias ali, talvez um pouquinho mais, a quantidade de Bitcoin na mão da BlackRock como uma força compradora, talvez, né, venha a ser já maior do que a quantidade de Bitcoins da Grayscale, se seguir essas duas tendências, né, tendência de venda da Grayscale e tendência de compra da BlackRock, que atualmente está ali mais ou menos em 4 mil Bitcoins sendo adquiridos por dia. Muito dinheiro, né? Sendo adquirido, muitos bitcoins sendo comprados. É bem legal que a gente vê o gráfico de aquisição. Esse aqui, tá? Gráfico de aquisição da BlackRock não tem nenhum dia de venda. Desde o dia 5. Antes também vocês podem voltar, mas só compra. Muita compra de Bitcoin. Então, provavelmente, né, Grayscale vai perder um pouquinho de espaço e também de força para derrubar o preço. E por último, mas não menos importante, um dadinho on-chain legal, né? Tanto que isso aqui é uma coisa que a gente já vem falando, né? Os dados on-chain mostram que os investidores de longo prazo, e ninguém tá vendendo muito, mas também é interessante esse dado que mostra a atividade on-chain na rede, né? A atividade on-chain, ela no geral acontece mais nos momentos de topo do mercado e atualmente nós estamos vendo o início de movimentação on-chain, o que também demonstra, junto com aquela notícia da Grayscale, que nós não estamos nem próximos do topo, né, dos movimentos de topo. Ainda tem muita coisa para acontecer e todas essas notícias mostram que os grandes investidores, grandes empresas, grandes fundos de pensão ainda estão estudando e se posicionando para entrar no mercado. Então, imaginem o que vai acontecer quando todo esse pessoal realmente entrar no mercado. É muito legal porque todos os investidores, pessoas físicas, né, eles têm uma oportunidade histórica de estar à frente desses grandes investidores e se posicionarem muito bem no Bitcoin. Então, é um ponto muito negativo para o time, um ponto muito negativo para quem já entrou ou quem está olhando nesse momento para o Bitcoin. Então, eu sei, é difícil entrar no topo. Bitcoin, 70 mil dólares, parece muito caro, mas quando a gente vê essas notícias e vê como elas compõem o cenário, parece ainda uma oportunidade muito boa, e eu espero, né, que todos possamos aproveitar e que realmente esses players entrem no mercado e o preço ainda suba muito. Como eu falei, o vídeo de hoje era rápido, mas eu queria muito trazer e compartilhar com vocês essas notícias, porque são notícias muito positivas, e a gente se vê no próximo vídeo.